Paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo primeiro período, mais o nosso tempo de comunhão. Estamos agora iniciando o nosso segundo período, ainda trabalhando sobre o subtema Deus fiel e imutável. Mas por que Deus é fiel? A gente conversou a respeito por que Abraão é fiel. Abraão é fiel porque Deus colocou a fidelidade dele no coração de Abraão. Mas por que Deus é fiel? Essa é uma boa resposta. Porque pertence a ele, é uma atributo. Está melhorando. A fidelidade de Deus não é a nós. E é uma coisa que tem que ser deixada bem clara. A fidelidade de Deus não se refere a mim ou a você. Dentro da cultura que nós vivemos, cada vez mais o homem é o centro. Os louvores das igrejas, elas estão voltadas para homens. As pessoas, elas querem ser satisfeitas e felizes dentro das igrejas segundo a vontade delas. Ou seja, Deus não é o centro. Só que Deus ele é fiel por causa da aliança que Ele mesmo faz. Porque Ele determina. Porque é um atributo, mas também porque Ele determina essa condição de fidelidade. Não muito tempo depois de Deus ter criado Adão e Eva, eles, em Gênesis 3, decidiram desobedecer a Deus. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e caíram. Assim como todos os descendentes, tudo que veio depois de Adão e Eva, todos eles estão debaixo desta maldição. Não só as pessoas, elas ficaram debaixo dessa consequência do pecado, que a gente chama de maldição, mas também a terra, toda ela foi amaldiçoada. Então, antigamente, na época do Jardim do Éden, as coisas nasciam e eram frutos bons, todos agradáveis de se comer e tudo mais. Hoje tem essas dificuldades de flores que não desabrocham, frutas que não são suculentas o suficiente, e assim vai. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam a comunhão com Deus e foram expulsos do Jardim do Éden. Logo depois foi cometido o primeiro assassinato. A gente vê a figura de Abel e Caim. Não se fala de ter sido solicitado, mas é implícito que foi solicitado que fosse levada uma oferta do trabalho, do labor deles para o Senhor, como uma consagração de tudo que estava sendo ou plantado ou criado como animal. E Caim, ele oferece a Deus algo ao cabo de dias, ou seja, ele não faz as primícias. Então o que sobra, o que resta é o que eles ofereceram a Deus, enquanto Abel ofereceu das primícias. Após esse assassinato, as coisas começaram a cada vez piorar mais. Corrupção, violência, idolatria, mentira, roubo e todo tipo de pecado do homem começou a ficar cada vez mais comum e se tornar cada vez pior, que é o que nós vivemos. Cada vez mais os pecados eles vão ser mais grotescos. E aí, com a consequência do pecado nas nossas vidas, a gente vai começar a achar as coisas são normais. Então a gente falava lá embaixo sobre, por exemplo, a condição de uma linguagem neutra, em que as pessoas elas estão tentando inserir isso aí, para tentar fazer com que a ideologia de gênero ela seja considerada como uma coisa comum e normal. Para nós pode ser um impacto, mas daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, sim, as pessoas vão estar comemorando o Dia Internacional do Gato. Vão estar comemorando. E isso vai virar um dia, inclusive comercial, porque as pessoas elas vão humanizar os animais cada vez mais. É a mamãe do pet, é o filhinho do pet, é o papai do pet, é beijinho na boca do gato, do cachorro, tudo mais. E aí o que acontece? Você começa a trazer esse animal para um ser como da família. Como o Carlos disse, no mesmo nível do homem e inclusive adorado, inclusive como se fosse um verdadeiro Deus.
Os animais, eles têm sido, essa máxima que as pessoas dizem, quanto mais eu vejo os seres humanos, mais eu amo os animais. O que é isso? Você está transferindo esta imagem e semelhança que é de Deus para o homem, inclusive para os animais. A humanidade tornou-se tão libertina que Deus destruiu todos na face da terra, exceto 8 pessoas da família de Noé. Estudos dizem que haviam mais de 4 a 5 bilhões de pessoas que foram mortas naquela época. Fizeram as matemáticas da vida louca lá, e eles chegaram em mais de 4 bilhões de pessoas que morreram e sobraram apenas 8 da família de Noé. Entretanto, nas gerações após o dilúvio, as pessoas continuaram fugindo de Deus, porque o ser humano, na condição de pecado, ele não quer ou não consegue enfrentar a figura divina de Deus, não consegue. Apesar disso, Deus não desistiu da humanidade, mas ele não desistiu porque ele fez um pacto, uma aliança. Ele disse que ia fazer o que ele fez. O seu plano eterno era que alguns o adorassem e o servissem. E Abraão, como nós lemos, fazia parte desse plano, assim como Moisés. Ele deveria ser o primeiro da nação de Israel, a qual deveria trazer a salvação ao mundo, através do Messias. Abraão, no entanto, foi apenas uma pessoa que respondeu ao plano divino, isto é, Deus não o escolheu para ser parte do plano divino devido a um mérito especial, mas foi uma qualidade ou virtude da parte de Deus sobre a vida dele. Carlos mesmo disse, porque ele colocou essa virtude no coração de Abraão e assim ele pode cumprir o papel dele. Deus escolheu Abraão segundo a sua boa vontade, a sua vontade soberana. Poderia ter sido Abraão, poderia ter sido João, Manuel, quem quer que seja, e ele escolheu Abraão. Abraão se tornaria o pai de uma poderosa nação, e nele todas as nações da terra foram abençoadas. Gênesis 18, 19. Você leu na última rodada? Então é você, Rô. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus escolhe Abraão dentro de toda a população lá da família dele, daquela região, ou das pessoas que habitavam na terra, e falou assim, essa pessoa vai fazer aquilo que eu estou desejando, que eu estou ordenando. E o Senhor garantiu a sua promessa a Abraão por meio de uma aliança. Havia uma prática deles, que quando você queria fazer um pacto sério, uma aliança séria com alguém, você pegava animais, então era um animal de cada espécie, você pegava um boi, um carneiro, um bode, passarinho, sei lá, mais que animal, cortava no meio, literalmente, matava o bicho, cortava no meio, ficava as bandas, um de cada lado, e aí, quando você ia fazer aliança com a pessoa, você dava a mão para ele e você passava no meio daqueles animais, parece um negócio meio viking, né? Mas é isso mesmo, era como os caras passavam, faziam aliança, eles passavam, então aquilo ali era determinado como uma aliança extremamente séria, e Deus faz a mesma coisa. E como que Deus passa? Passa através de uma bola de fogo, em que ele passa ali meio que chamuscando ali aquelas carnes e tudo junto com Abraão ali, e ele fez um pacto, uma aliança com ele. Era um costume que as pessoas tinham. Normalmente, ambas as partes da aliança caminhavam entre as metades dos animais para simbolizar a responsabilidade mútua de cumprir as condições do acordo, como se dissessem, que sejamos cortados ao meio se não mantivermos nossa parte no contrato. Abraão não tinha participação na determinação das condições da aliança ou da cerimônia, mas ele fez parte e Deus selou. Então, apesar de Abraão não ter colocado e falado, ajudado a estabelecer a aliança,
ele a selou junto com Deus. Deus, ele faz a aliança, determina os meios e as formas. O fato de somente Deus ter andado entre as metades significaria que a responsabilidade total era dele. E aí tem essa característica. A aliança, naqueles tempos, tinha que passar os dois, porque os dois seriam responsáveis. Como Deus é o único que passa através dessa bola de fogo, ele está falando, a responsabilidade de manutenção dessa aliança, ela é minha. É eu que vou chamar, eu que vou resgatar, eu que vou fazer a pessoa perseverar. Então a nossa ação hoje não passou, porque a responsabilidade não pode ser do homem numa condição como essa. Essa aliança é feita unilateralmente, ele insere Abraão, sua descendência nessa aliança, e ele determina como que vai acontecer a coisa. A responsabilidade é minha de fazer a coisa acontecer. E aí, quando você vê toda a história da criação, de Gênesis, Apocalipse, você vê realmente Deus, ele orquestrando para que quando a coisa começa a desviar, Deus faz algo. A gente vê, por exemplo, dentro dos reinados de Israel, Deus mandando juízes para trazer o povo de volta ao trilho. Até que chega um momento em que ele fala, chega, eu vou mandar uma parte para o cativeiro assírio, depois para o cativeiro babilônico, e aí o povo volta já numa outra condição. Dá para ver tanta gente que ele matou, tanta gente que ele derramou, e o pessoal ainda... Porque eles não são o quê? Escolhidos. Não são escolhidos. Como nós falamos de Abraão, eu te escolhi. A doutrina da predestinação é uma coisa, quando você entende, você fica muito mais tranquilo do que preocupado. Porque se você é escolhido, não tem para onde sair. Você é do Senhor e Ele vai cumprir, da mesma maneira que Ele cumpriu o pacto dele com Abraão. Você estando inserido nesse pacto, Ele não está preocupado se você quer ou não. Ele não vai querer que você confirme nada, Ele quer que você simplesmente obedeça e Ele vai fazer você obedecer. Aquela clássica cena no final lá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O umbandista, o bruxo, o satanista, o próprio Satanás, eles vão se curvar diante da figura do Messias. Ele já sabe que... Primeiro que todos sabem, a gente já falou sobre isso, todo mundo tem o discernimento do bem e do mal. O Joaquim, ele tem o discernimento do bem e do mal, ele sabe o que ele está fazendo e como ele está agindo, ele sabe. Quando o Nicolas fala para ele assim, para com esse miado aí, ele entende. Ele pode não saber falar para o Nicolas, da mesma maneira que o Lucas, ele entende que ele está atrapalhando, entre aspas, o ambiente, está tirando a concentração de Carlos e de Esther, ele sabe disso, mas ele está querendo fazer a vontade dele. É a expressão dele da rebeldia. Nas crianças é muito mais fácil de você ver. É muito mais fácil a gente ver na figura de Lucas e do Joaquim do que vendo, por exemplo, na minha figura. Ou na figura de qualquer um de vocês que pode estar ali dentro do coração de vocês. Meu, que saco, hein? Isso não vai acabar, não? Poxa, quero ir embora. Quero ir lá para fazer uma carne. Eu quero fazer não sei o quê. Você não fala. Porque a gente se condiciona socialmente ao que está acontecendo. Mas as crianças não. Hã? Ainda bem. Ainda bem. Toda hora eu pego aqui para colocar o óculos. Toda hora. Abraão não tinha participação na determinação das condições da aliança. O fato de somente Deus ter andado entre as metades significava que a responsabilidade era totalmente dele. Abraão não tinha parte nessa aliança. Ele era um recebedor da mesma e um veículo para que ela fosse cumprida. É exatamente o que acontece sobre minha vida e sobre a sua vida. Nós não fazemos parte dessa aliança. Nós simplesmente recebemos a ordenança de cumpri-la, conforme foi o designado pelo Senhor. Isso acontece dentro das empresas, quando o chefe chega e fala, você vai fazer isso. A pessoa não tem poder de decisão ali, pode até conversar tal, mas a decisão básica é do líder, do dono, do que está comandando. As condições e obrigações eram somente de Deus. Abraão estava seguro no plano eterno de Deus, porque Deus é fiel e a sua palavra é fiel para cumprir as promessas da aliança. Isso não acontece apenas no âmbito local de Abraão, mas em todas as condições da eternidade, em todos os povos, com todas as pessoas. Isaías capítulo 14, verso 24.
Isaías 14, 24. Manu. Jurou o Senhor dos Exércitos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: acontecer, assim sucederá. Derá. E como determinei, assim se efetuará. Acontecerá. Então ele está falando que como Deus determina, acontece. Não tem ninguém que possa dissuadir ou fazer com que Deus mude de opinião. Nem as nossas orações, nem campanha, nem nada. Deus ele tem um plano muito bem definido e ele não muda o rumo da decisão dele. E esse rumo da decisão dele é um plano que é inalterável, em especial em relação a quem? A redenção dos seus filhos. As Escrituras Sagradas, ela fala de uma soberania de Deus e uma soberania de Deus sobre a salvação dos seus filhos. A escolha soberana de Deus é o tema de Romanos 9. Romanos 9, versos 11 e 12. Versos 11 e 12. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Tá, então a gente vê a determinação, a ilustração que Paulo traz desse contexto de um plano inalterável, independente de ter gêmeos no ventre ou não, ele já tinha definido que um ia ser líder e o outro iria ser servo. Assim como no caso de Abraão, somente Deus traz a salvação e não qualquer coisa que a pessoa possa fazer, é algo que a gente já trabalhou extensivamente. A salvação não procede do seu sim, mas a salvação procede do Senhor. Da mesma maneira que a fé ela é embutida no nosso coração, também a salvação é embutida no nosso coração para que a gente venha dizer sim. Deus se propôs a amar os seus e nada pode violar esse pacto. Quando ele planeja seus propósitos soberanos, ele o executa. Seus planos nunca falham, porque ele é fiel a ele mesmo. Mas tem uma música da Eixa que fala fiel a mim. Não, mas isso está errado. Não é da Eixa, essa música é antiga. Só se for uma outra versão. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, meu Pai Celeste, tu és fiel a mim. Ele não é fiel a gente. Se ele fosse fiel a gente, o que acontecia é que ele quebrava a palavra dele para poder fazer a coisa que você quer. E aí eu não queria isso. Aí vira uma bagunça. Porque como é que vai ser a referência? Tem Carlos e tem Nicolas vendendo embalagem. Os dois são filhos de Deus. Aí Carlos faz uma oração forte para Deus, Deus faz secar na loja do Nicolas para poder abençoar ele. Aí o Nicolas reclama: ó Deus, aí Deus muda porque tem que ser fiel a ele também. Ele também é fiel nos dízimos, então aí Deus tem que fazer o quê? Aí fica naquele jogo, né? Aí se entra, ameniza na jogada e já complica. Imagina a loucura que é essa questão de Deus sendo fiel a nós. Não existe isso. Mas os seres humanos, os cristãos, eles amam essa ideia de Deus ser fiel a eles. Amam essa ideia. Seus planos nunca falham porque ele é fiel à sua palavra. Isaac e Jacó não foram os únicos beneficiários do plano de Deus. Romanos capítulo 9, versos 6, 7 e 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são... Nem todos. Nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão. São todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. É por isso que é tão importante a genealogia que está no Evangelho de Mateus.
que vem mostrando exatamente a linha dorsal dos filhos de Deus, passando por Moisés, passando por Noé, pelo filho de Noé, aí vai seguindo, passa por Abraão, vai passando até que chega a Cristo. Essa linha, ela tem continuidade na minha vida e na sua vida. E nós também vimos de um eixo só. Se você, eu já mostrei uma vez, posso até colocar lá na igreja de novo, essa tripartição que vem a partir de Sem, Cã e Jafé, que eram os filhos de Noé, e isso vai descendo e vai fazendo essas divisões, até que realmente alcança a gente. Aonde que é? Nós estamos ligados com a linhagem do Messias. É uma coisa muito legal. Eu sei que não tem muito a ver com isso, mas assim, lá em Mateus, na descendência, vai descrevendo a descendência até chegar ao Messias, mas a descendência de José, não a descendência de Maria. Não tem nenhum lugar descendência, não sei se tem algum lugar descendência de Maria, mas é porque por ser um homem sacerdote de lá? Provavelmente. A gente vê, eu não tenho muito conhecimento, teria que estudar um pouco mais, mas a genealogia, ela vem sempre através de homens, mas aí você falou de Mateus, para mim o que está falando, vamos lá, Mateus. Quando começa, vai falando a descendência, chega de... Não, eu sei. Vamos lá. Certo. Mas ele, apesar de não falar da descendência de Maria, ele fala que ele é marido de Maria. E aí a importância da inserção de José é porque Jesus não é filho biológico de José, mas ele é filho dentro de uma aliança que José faz parte. Aí Jesus, ele é inserido nessa aliança a partir do nome de José. Quando ele fala lá do Damasceno Eliezer, se o Damasceno Eliezer ele assumisse ali, ele seria inserido na linhagem de Abraão. E Deus fala, não é ele. Então tem esse cuidado que tem que ter. Seus planos nunca falham porque ele é fiel à sua palavra. Isaac e Jacó não foram os únicos beneficiários do plano de Deus, mas eu e você também. Seu argumento é que Abraão é o pai espiritual de todos os que creem. Romanos capítulo 4, versos 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andando nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Novamente o versículo 11, dizendo assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça pela fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que... Então o fator, nós somos filhos biológicos ou descendentes biológicos de Jacó? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante não é ser a descendência biológica de Jacó, que é o filho, a sequência de Abraão, Isaac e Jacó. O importante é o crer que faz com que a gente seja inserido. A gente vê a figura da figueira, em que nós somos enxertados nessa figueira porque nós cremos. O fator é crer aí. Quando ele fala sobre essa condição do crer, ele estava se referindo à fé das pessoas e não à sua herança racial. Em sua carta aos Gálatas 3:7, abre aí por gentileza. Nicolas. Gálatas 3, capítulo 7, versículo 7. Sabei, pois, que
que os da fé é quem são filhos de Abraão. Então ele não está falando de descendência biológica ou física. Quando Jesus Cristo estava lá fazendo seus milagres, maravilhas, ensinando, eles vieram e falaram para ele: olha Jesus, tem uns parentes seus aí fora, seu pai não, sua mãe, seus irmãos. O que Jesus responde? Meu pai e meus irmãos, minha mãe e meus irmãos sabem que se faz a vontade do meu pai. Ou seja, aqueles que creem. É o fator de você crer. Nós que cremos em Cristo como Salvador e Senhor, estamos tão seguros quanto Abraão, porque exercemos a mesma fé que ele. Como verdadeiros filhos de Abraão, estamos seguros no plano do Senhor para a sua redenção. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Esther. Já? Por que você é desobediente? Se eu falo para você ler, você fala ele. Não, agora não vai ler mais. Romanos 8, versos 29 e 30. É que nem a Menise mesmo disse, entendeu? Quando Deus fala para a pessoa fazer, a pessoa fica rebelde para fazer. Tá aí um exemplo prático aqui na Esther. Eu achei uma Esther lá no Maranhão para porrinhar ela. Vai lá, filho. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vê a condição de toda uma sequência. Deus vai falando assim: olha, eu vou acompanhando os que creem passo a passo, passo a passo. Peraí que eu me perdi aqui, achei. O crente não faz coisa alguma para garantir a sua salvação. De acordo com o seu propósito divino, Deus garante, Ele nos concede, Ele nos garante a nossa salvação. O crente não pode garantir, ele certamente não pode mantê-la. E as pessoas, elas acham que eles conseguem manter. Até conseguir, já não pode. O que foi, cara? Tá com pulga aí? Tá com pulga? Tá com sede? De novo, você vai tomar água aí? Vai fazer xixi no caminho, cara. Então, as pessoas, vamos considerar que a pessoa, ela consiga a salvação pelo seu esforço. Agora, manter é outra coisa. Manter é muito mais difícil. Mas em sua fidelidade, Deus realiza tanto o chamado, como também a perseverança para que você se mantenha nos caminhos dele. Porque Deus nos escolhe para a salvação e nos faz conforme mais do seu Filho? Porque assim Ele determinou na sua aliança e na sua promessa. Porque você, nós fazemos parte do plano soberano de Deus. Um plano que aos nossos olhos não é sábio, mas que segundo os olhos de Deus, sim o é. Podemos fazer parte desse seu plano soberano e sábio fazê-lo. Podemos ter a certeza de que Ele jamais mudará ou invalidará o seu plano eterno, pois Ele é sempre fiel para cumprir as suas promessas, as promessas que Ele fez lá em Abraão, com Isaac, Jacó, Moisés, os homens de Deus, e nos alcança. Então nós podemos ter a certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas, não por causa de nós, mas por causa dEle mesmo. Amém? Senhor, te louvamos pela tua fidelidade em relação ao teu chamado e em relação às tuas promessas. Temos a certeza, Pai, que não temos condição alguma de mantermos nos teus caminhos, mas o Senhor, Pai querido, tem nos levado a constrangimento do pecado, da justiça e do juízo, e nos mantido, Pai querido, dentro dos teus caminhos para a glória, honra e louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.